Esse é o 7º parque da nossa expedição, o Parque Nacional das Emas, fica no sul do Goiás, na divisa com o Mato Grosso do Sul. É um parque que tem uma biodiversidade imensa, são mais de 770 espécies catalogadas aqui nesse parque, que vivem aqui em plena harmonia. Mas isso aqui é uma ilha de biodiversidade, porque ele fica cercado de lavouras, principalmente de milho, em volta, né, de forma que os animais ficam aqui dentro, né, eles não têm para onde sair e como se comunicar com animais de fora daqui, né. Então aqui ali no fundo, né, tudo que tem é lavoura de milho, principalmente, né, lá tem uma espécie, né? Então é uma monocultura, que são 770, e aqui no meio tem o que está no plano de manejo como um acero. O acero, dado que não tem uma área de amortecimento entre lá fora e aqui dentro do parque, ele é uma queima feita de forma organizada e proposital, para evitar que, se tiver uma queimada lá fora, ela entre, e que, se for aqui dentro, que ela saia, né? Os aceros, eles são feitos também dentro do parque, em alguns lugares estratégicos, para evitar que, se tiver uma queimada em um lado, pegue o parque inteiro, né? Tem uma outra característica bem interessante aqui desse parque, que são os cupinzeiros. Não só eles, mas tem o fenômeno da bioluminescência do cerrado, né? É quando as larvas dos vagalumes elas começam a crescer, né? Elas são colocadas ali dentro dos cupinzeiros e elas começam a crescer, e aí então os cupinzeiros ficam iluminados, né? Uma coisa muito louca. A gente vai mostrar fotos aqui. E para que isso aconteça, não basta só ter as condições que tem aqui, né? Em termos de chuva, em termos do vagalume, mas tem uma coisa muito interessante desse parque: ele fica muito longe de grandes centros, e por isso ele está numa das áreas mais escuras do mundo, né? E por isso então que a gente consegue enxergar a bioluminescência, porque não tem interferência de luz de cidades. E não só por isso, né? Então tem uma série de características que permitem que isso aconteça, e só tem um lugar no mundo, só, onde isso acontece, que é aqui. São 132 mil hectares que vivem sob, né, de lá de fora, para que essa biodiversidade de 770 espécies vire uma, né, ou duas. E o que a gente faz aqui é ver, então, o que a gente vai mostrar dessas maravilhas e vir aqui conhecer isso tudo. Outubro e novembro são as melhores épocas para ver a bioluminescência. A gente deu sorte de pegar uma chuva aqui enquanto a gente estava, e além de toda a fauna e essa flora aqui, que são, enfim, demais. Espero que vocês gostem. É um parque que fica ali no Goiás, divisa com Mato Grosso do Sul. E é um parque que é uma ilha de cerrado no meio da lavoura. Então, antes de falar sobre o parque, eu acho que é importante falar sobre esse bioma, o cerrado, que ele coevoluiu com o fogo. Ou seja, em épocas de chuva, caíam raios nesse bioma e ele pegava fogo, mas ele pegava fogo de uma forma controlada, vamos dizer assim. Então, as plantas e os animais foram se adaptando para coabitar com esse fogo. Algumas sementes, por exemplo, só quebram a sua dormência, ou seja, elas só rebrotam quando passa pelo fogo. E o homem foi percebendo que aquele bioma ia rebrotando e foi de alguma maneira se apropriando disso e usando, por exemplo, do fogo para abrir espaço para lavoura, para abrir espaço para pastagem. Só que quando esse fogo acontecia lá atrás, as temperaturas, né, o clima era bastante diferente do que é hoje. Now's the time to reap what I've sown. Your words echoing in every single bone. Underwater, so far out at sea, there's no cure for what you're telling me.
soon I'm on my way. Yes, I'm on my way. This pain is not of the ordinary. Every time that I breathe. E como eu falei antes, esse parque é uma ilha. Isso significa que não tem uma zona de amortecimento entre a área do parque e a lavoura que está logo ao redor, né? Assim, tá rodeando o parque inteiro. E isso gera uma questão muito forte, porque você precisa garantir que o fogo não passe de um lado para o outro. No cerrado, pelo clima muito seco, o fogo faz parte, né? Quer dizer, tem uma grande incidência. Mas para que você não tenha um descontrole desse fogo e principalmente pela questão da lavoura, de você ter aquele clima absolutamente seco, né, desmatado, e que favorece que esse fogo se alastre de uma maneira descontrolada, você precisa fazer o manejo do fogo. A gente presenciou ali no parque os brigadistas atuando em relação a isso, dentro desse parque, como todos os outros, mas nesse uma cultura muito forte do manejo, que significa você fazer aceros, ou seja, queimas controladas, para que caso você tenha um incêndio, ele vai parar, ele não vai se alastrar e tomar ou o parque inteiro ou a lavoura inteira. Então vamos aos números, são 132 mil hectares, é enorme esse parque. São pouco mais de 3 mil visitantes por ano, o que é bem pouca gente, né? Mas acaba sendo um parque em que os atrativos, a gente não gosta muito dessa palavra, outro dia a gente fala um pouco mais sobre isso, mas vamos chamar atrativos, né? Eles giram em torno de fauna, observação de fauna, que é safari, diurno, noturno. Tem um rio, que é o Rio Formoso, onde tem boia cross, tem passeio de bote. Tem um outro rio, que é o Jacuba, que ele é mais avistado, ele não tem atividades ali dentro, né? E tem bastante coisa noturna, né? Porque é um dos lugares que tem menos incidência de luz do exterior, por estar longe de grandes capitais, de grandes cidades, e é onde acontece um fenômeno que chama bioluminescência do cerrado, que a gente vai falar mais, a gente vai mostrar, mas que é uma coisa que a gente deu muita sorte de estar aqui. Ele geralmente acontece mais para o final de outubro, novembro, e este ano ele aconteceu em setembro, então a gente conseguiu testemunhar não só esse fenômeno, mas toda uma mudança no cerrado e nesse bioma, né, a partir da chuva. Então choveu e se transformou, o que a gente estava vendo ali. There's no cure for what you're telling me, and soon I'm on. Por ser uma ilha, né, e por ilha a gente quer dizer não que ela está cercada de água por todos os lados, mas cercada de lavoura por todos os lados, os bichos que estão lá não tem para onde sair, né? Não tem corredores ecológicos, eles não transitam muito, eles saem, mas alguns vão inclusive comer da lavoura, né? Outros acabam passando e seguindo alguns rios, mas a maioria fica ali fechadinho, né? Eles não tem muito atrativo para eles para sair. Então dá para ver muito bicho, né? E tem de tudo ali, tem onça, tem lobo, tem anta, tem tatu, tem tamanduá e tem outros animais, pássaros, né? Que a gente também vê bastante arara, né?
Então de dia, o que é bacana nesse parque é sair bem cedinho, né? Que é quando tá tendo a revoada das aves, é quando os animais estão indo ainda se guardar onde eles vão passar aquele dia, né? Que é muito quente, né? Ou no final da tarde, para ver também as aves voltando, né, para os lugares onde elas vão dormir, alguns animais vindo procurar por água depois daquele dia escaldante que foi para a gente e para eles, né? Então o que a gente recomenda nesse caso para ver animal é ir bem cedo ou ir no final do dia, se não à noite, que a gente já vai falar da noite também. O parque é muito bem estruturado em termos de estrada. Para vocês terem uma ideia, sempre tem 2 estradas paralelas, né? E entre elas tem um acero, como a Lê falou, para o manejo do fogo de uma forma controlada, né? Então são estradas largas, onde você passa de carro numa boa, não precisa de um 4x4. A gente não sabe dizer com relação à época de chuva, mas na época seca é tranquilo, né? O parque tem 2 grandes portarias, tem ali no sul a portaria Bandeira e lá no noroeste a portaria Jacuba. Do lado dessas 2 tem trilhas autoguiadas para fazer de carro, né? Você pode fazer de carro, a pé ou de bicicleta, inclusive o parque fornece bicicletas para você também poder fazer, né? O que eu digo de fazer de carro é que se você for ali devagarinho, né, você consegue ver alguns ou bastante animais, né, e percorrer tudo. Mas o que é bacana nesse parque é refazer as trilhas, né? Porque não adianta você querer achar que você vai fazer um trajeto e que você vai ver um veado, uma ema, uma onça, um tatu, um tamanduá, que pode não acontecer, né? Os bichos circulam. Então é bacana você fazer um pedaço a pé, um pedaço de bicicleta, um pedaço que é mais longe você vai de carro, mas né? Para e fica ali, leva uma cadeirinha, leva bastante água, fica lá quieto com a sua câmera, tenta achar uma sombrinha ou fazer uma sombrinha, fica ali observando que você vai ver a movimentação dos animais naturalmente. Ainda em termos de recomendações, o parque tem um safari e tem um carro de safari que é bem bacana. Você senta ali, você consegue ver tudo de cima, né? Você vai com outras pessoas interagindo. Mas a gente recomenda contratar um guia para você mesmo, né? Se você tiver em 2 ou 3 pessoas, vai acabar saindo o mesmo valor, mas você vai ter um pouco mais de flexibilidade. Você primeiro vai conseguir sair mais cedo, que é quando os animais estão lá. De repente você consegue também esticar para mais tarde, que é quando os animais voltam, dar uma parada no meio do dia, que é quando está mais quente, que acaba sendo mais estafante, né, para a gente em termos de calor, e os animais também não estão por ali.
E você consegue ter uma interação mais próxima, né? Parar em alguns lugares, andar um pouquinho, né? Porque os animais, eles estão feitos para se camuflar, né? Então tem bicho que entra em toca, né? Tem bicho que cava a própria toca na tua frente, mas uma ema, ela se confunde com as cores do cerrado, um veado se confunde com as cores do cerrado. Então se você passa, você pode não ver, você tem que parar, andar, dar seu tempo. E a gente acha então que se você tiver um guia com você, você consegue aproveitar muito mais essa visão. Uma coisa muito legal desse parque é que ele é muito diferente de dia e à noite. E vale muito a pena conhecer à noite no parque. Claro que a gente teve uma sorte muito grande, porque a gente pegou a bioluminescência, que eu já vou explicar o que é, numa época que não estava prevista. Mas começando pelos bichos, os bichos se movimentam mais à noite. Eles estão ou no comecinho da manhã ou durante o início da tarde e madrugada dentro. Então você fazer um passeio com a focagem, que é você levando uma luz bem forte para ver os olhinhos brilhando dos bichos, então você sabe, opa, é fácil de você ver, ali tem bicho. Então você para, você aprecia e você consegue ver aqueles animais que têm os hábitos noturnos. Então a chance de você ver essa fauna aumenta. Além disso, esse parque está num lugar muito privilegiado, porque ele está longe de grandes centros urbanos, o que significa que a luz da cidade não interfere no céu. Então é um lugar que você consegue ver as estrelas de um jeito que normalmente você não consegue ver. Você consegue ver perfeitinha a Via Láctea, você consegue ver astros que em outros lugares, pela incidência das luzes, você não tem essa chance. Então mesmo que não tenha bioluminescência, vale a pena ir e avistar o céu. A gente teve a oportunidade de fazer um curso com um astrônomo que estava lá, um físico, que é apaixonado por essa temática e que ele pôde explicar um pouco, levou lunetas, foi super bacana. Tem alguns outros cursos que ele dá durante esse período, então a gente recomenda, se você for visitar o Parque Nacional das Emas, ver se está tendo um curso do Pablo, porque vale muito a pena. E a bioluminescência. A bioluminescência é um fenômeno espetacular à parte, porque só acontece neste lugar no mundo inteiro. Ou seja, a gente só vai ver isso aqui. O que acontece? Os cupinzeiros do cerrado começam a se iluminar durante a noite, se iluminar mesmo, e de repente você fica na dúvida se você está vendo estrela no céu ou no chão. E isso acontece porque as larvas dos vagalumes, de uma espécie específica de vagalume, quando as condições climáticas são ideais
começam a acender para atrair os insetos para elas se alimentarem, para fazer depois a metamorfose até virarem um vagalume, e elas se alojam nesses buraquinhos dos cupinzeiros. Então você tá ali no meio do cerrado, do campo limpo, e você começa a ver uma luzinha. É super bacana porque você precisa chegar, apagar as luzes dos carros, apagar a lanterna, acostumar o seu olho. Então só essa experiência já é muito bacana, e de repente as coisas vão se acendendo, os cupinzeiros vão acendendo, você começa a ver uma luz, isso vai ampliando e de repente você olha, tem uma cidade toda iluminada e você já não sabe mais aonde você tá, que luzes são aquelas. É muito bacana. E só para vocês terem uma ideia do quão raro, do quão diferente é tudo isso, as pessoas que passavam antes pela estrada, né, perto do parque, sem saber do fenômeno da bioluminescência, morriam de medo, achavam que aquele terreno estava mal assombrado, que era espírito, que era ET, sei lá o que achavam que era, porque era algo que realmente ninguém nunca tinha visto, era muito diferente. Então, mais uma vez, fica aqui a nossa recomendação.